Os adventistas têm um grande trunfo sobre a teologia das leis morais, pois foram as leis escritas pelo próprio dedo de Deus. Acontece que descobri em Êxodo 34, verso 28 e 29, que quem escreveu os 10 mandamentos não foi Deus. Não foi pelo dedo de Deus, foi Moisés. Como que a gente pode responder isso? Afinal de contas, as leis dos 10 mandamentos foram escritas por Deus ou por Moisés, professor? Uma coisa importante, o nosso irmão que fez essa pergunta, ele deve considerar algo que é vital para a interpretação do texto bíblico. Nós sempre precisamos interpretar os textos mais difíceis ou mais truncados à luz dos textos mais fáceis. Então, por exemplo, ele leu Êxodo 34, 27 e 28 e chegou à conclusão de que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés e não por Deus. Porém, esta conclusão não pode ser aceita se considerarmos outros textos bíblicos aqui mesmo no livro de Êxodo que demonstram claramente que esta parte da lei, ou seja, os aspectos morais, os 10 mandamentos, foram realmente escritos por Deus. Vamos fazer primeiramente uma análise dos versos 27 e 28. Você vai ver que é meio truncado aqui a ideia, né? No original, você tem assim interpretações possíveis para esses textos. Por exemplo, no verso 27, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. No verso 27, estas palavras, segundo o contexto, se referem às palavras a partir do verso 10 até o verso 26. Estas palavras, no verso 27, não são uma referência direta aos 10 mandamentos. Então, isso é importante analisar contextualmente. Isso não é muito claro, por isso que eu falei, é um texto um pouco dúbio. Mas uma análise contextual e os outros textos que eu passarei para você, amigo telespectador e ouvinte, analisar, vai lhe ajudar a chegar a essa conclusão. Então, estas palavras do verso 27 são as palavras do verso 10 ao 26. Já no verso 28, que também tem um sentido um pouco dúbio, diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Aqui não está claro, nesse contexto, se quem escreveu as 10 palavras, ou seja, além daquele escrito do verso 10 ao 26, não está claro aqui se quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus ou foi Moisés. O verso é um pouquinho truncado. Quando você vai para outros textos aqui no mesmo contexto, você percebe que quem escreveu nas tábuas as 10 palavras ou 10 mandamentos, neste caso foi o próprio Deus. Vamos analisar alguns textos claros para interpretarmos este que é um pouquinho mais truncado. Porque um princípio de interpretação hermenêutica fundamental é de que você analisa os textos obscuros à luz dos textos mais claros. O primeiro texto que vamos ler se encontra em Êxodo 31, 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você não pode, querido irmão, ignorar esse texto. Se Êxodo 34, 27 e 28 se apresenta um pouquinho truncado, além da análise contextual que eu fiz com você brevemente, você tem que ver em Êxodo 31, 18, que diz que não foi escrito pelo dedo de Moisés. Foram escritas as 10 palavras ou 10 mandamentos pelo dedo de Deus. Outro texto para você analisar é do capítulo 32, verso 16. As tábuas eram obra de Deus, não era uma obra de Moisés.
Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. De forma clara como o sol ao meio-dia, o texto diz que os 10 mandamentos registrados nas 2 tábuas eram de origem sobrenatural. A escrita era sobrenatural. Foram escritos por Deus. Não eram escritos de Moisés. E o outro texto para nós analisarmos está aqui no capítulo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então quer dizer que Moisés quebrou as tábuas que Deus escreveu com seu dedo lá, correto? Quando ele viu lá, desceu o monte e viu que o povo estava adorando o bezerro de ouro. Ele se revoltou, Tito, e pensou: esse povo não quer fazer aliança com Deus. E na raiva quebrou as 2 tábuas. E aí Deus falou o seguinte: olha, você vai lavrar 2 e eu escreverei nelas como eu fiz nas primeiras. Ok. Então, querido telespectador, o trunfo em relação à lei moral é um trunfo bíblico, não é um trunfo adventista. Outro detalhe, nós não estamos dizendo que as leis cerimoniais não são de Deus, elas são de Deus também. Existe lei aqui que não seja de Deus, né? Seja a lei no seu aspecto moral ou cerimonial, ela é de Deus. Agora, Deus demonstrou sim uma certa distinção quando Ele mesmo escreve pessoalmente os 10 princípios de ordem moral e o restante Ele pede para que Moisés escreva. Outro detalhe, esses 10 princípios se encontravam dentro da Arca da Aliança, daquela caixa que representava a presença de Deus no lugar santíssimo do santuário. Então você vê uma distinção. Não estou dizendo que a preocupação dos autores bíblicos é dividir a lei moral e cerimonial, não estou dizendo isso. A lei na Bíblia é uma coisa só. Agora você percebe que mesmo a lei sendo uma coisa só, Deus aqui demonstrou dar um tom especial aos aspectos morais da lei de Moisés. Por quê? Porque Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, meu irmão, a sua interpretação não está correta. Você precisa realmente perceber que mesmo a lei sendo uma coisa só, o aspecto moral dela foi escrito pelo próprio Deus. E se foi escrito pelo próprio Deus, nós não temos autoridade humana alguma para dizer que a lei de Deus foi abolida. Somente Ele poderia aboli-la. Mas como a lei é uma transcrição do caráter divino, e como Deus não pode abolir o seu próprio caráter, os princípios morais de Deus permanecem. Professor, eu queria aproveitar aí, eu acho que muita gente às vezes tem essa dúvida. Essas leis surgiram a partir desse momento aí no Sinai? Essas leis só começaram a vigorarem para o ser humano a partir do Sinai? Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas, Tito, pensam, por exemplo, que os 10 mandamentos foram dados por Deus apenas no Sinai. Só que essa interpretação, meu querido irmão evangélico, eu posso garantir para você que quem lhe ensinou isso está bastante por fora daquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Primeiro, aqui em Gênesis capítulo 4, você percebe uma coisa. Vou ler para você aqui o versículo 9 e 10. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso o seu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Muito antes do Sinai, existia um mandamento para não matar. Se o não matarás tivesse sido dado apenas no Sinai, Caim não poderia ser acusado de homicídio. Percebeu como é irracional esse ensino de que a lei foi dada a partir do Sinai? Outra questão,
Em João 8,44, Satanás é chamado de homicida. Diz que ele foi homicida desde o princípio. Jamais Satanás poderia ser considerado um homicida se não existisse um princípio moral que diz não matarás. Êxodo 16, por exemplo, apresenta Deus Deus relembrando ao povo do mandamento do sábado antes de o mesmo ser dado no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Então, mesmo que você, querido irmão evangélico, tenha lido em vários livros que a lei foi dada a partir do Sinai, saiba, isso é uma bobagem. A lei foi dada apenas na sua forma escrita após o Sinai. Aí tudo bem, na sua forma escrita foi dada a partir do Sinai. Agora, como princípio, já existia muito antes e ela era transmitida de forma oral entre os descendentes e o povo de Deus. Então, se você leu em algum livro essa questão, pode ter certeza, você, na minha opinião pessoal, você perdeu dinheiro em comprar esse tipo de livro. Muito bem, professor. Chegou uma pergunta interessante, uma pergunta daquela